Mais uma vez, boa noite a todos. Nós estamos começando mais uma aula e hoje nós... Deixa eu pegar aqui o papel da anotação. Hoje nós temos a nossa lição número 12, ok? Essa nossa lição número 12 com a aula número 18. Olha, 18 aulas que nós já tivemos. Nós vamos aí, eu acho que chegar... se der tudo certo, semana que vem vai ser a última aula. Se nós conseguirmos fazer em uma aula, ótimo. Se não, vai chegar até 20 aulas aí do nosso curso inteiro sobre diretrizes da adoração. Então, a aula de hoje, tá? A lição de hoje vai falar sobre o quê? É pecado, em outras palavras, né? É pecado deixar de ir ao culto de adoração a Deus? Nós vamos tratar sobre esse assunto, né? Por quê? Porque o nosso ponto principal é sobre a adoração, né? A adoração a Deus. E esse ponto de adoração a gente vê com relação ao dia de adoração em que a igreja está reunida, né? Então, a gente viu que vários pontos sobre a adoração, como louvar ao Senhor, cantar ao Senhor, não é um mandamento, não é uma instrução, vamos colocar assim, porque eu entendo nesse sentido, até isso aí a gente depois vai comentar. A instrução não é somente para o dia em que a igreja está reunida, mas o louvor a Deus é todos os dias. Nós podemos cantar e louvar o Senhor todos os dias. A oração faz parte da adoração ao Senhor, sim, mas ele não é uma instrução que tem que ser feita somente no domingo. Nós temos o quê? Pregar a palavra, ou, no caso, ensinar também a palavra. Não é mandamento somente para o domingo. Tá? Agora, a gente pega um que é específico, só que engloba todos esses que a gente está falando, que é ceia do Senhor. A ceia do Senhor tem um dia específico. Esse sim. Não é todos os dias que nós vamos nos reunir congregacionalmente e partir do pão, né? Tomar o pão, comer o pão e tomar o suco. Não. O único que a gente encontra é a ceia. A ceia, sim, é o dia do Senhor, que é o primeiro dia da semana, como a gente já veio estudando aí desde o início. Bem, entrando dentro do nosso assunto de hoje, deixa eu fazer alguns comentários aqui interessantes, umas perguntinhas só para a gente pensar. Com relação a isso, né, é pecado deixar de congregar ou de participar da adoração ao Senhor no domingo? Imagina um erro que não cabe recurso para ele. Eu quero que vocês pensem em alguma coisa nesse sentido. Imagina um erro, tá? Um erro que você possa cometer ou que exista um erro que não cabe recurso para ele. Imagina você ter feito algo que desagradou profundamente o seu irmão. Imagine se alguém teria coragem de fazer um mal contra si mesmo. São 3 pontos interessantes que eu coloquei, e bem diferentes, né, as perguntas, que vai fazer sentido quando a gente começar a estudar, e nós vamos ver três pontos importantes que eu coloco, para mim, eu entendo assim, 3 conceitos importantes com relação ao dia do Senhor, né? Com relação a essa pergunta, se é pecado ou não, será que nós estamos desagradando a Deus ou não, né? Será que estamos cometendo algum erro contra nós mesmos ou não, né? Então, veja bem, por que será que as pessoas fariam essas coisas que nós comentamos? Teriam essas atitudes? O que é que causaria elas fazerem essas coisas? Eu só encontro uma resposta para você cometer um erro, né, que não cabe recurso, de você fazer algo que desagrade a alguém, ou de você cometer um mal contra si mesmo. Normalmente, não. O ponto seria falta de amor. Porque se você ama, se você tem amor, né, pelas pessoas, amor por si, né,
O que você vai fazer para si? Só o bem, não vai fazer o mal. O que você vai fazer para as pessoas? Só o bem, não vai fazer mal. Então, você nunca vai buscar cometer um erro que não tenha como você, vamos dizer assim, desfazer, né? Corrigir um erro. Então, a falta de amor é algo que vai fazer parte dessa ideia que eu estou trazendo para vocês, ok? Então, analisem comigo. Quem ama vai buscar fazer o certo, sempre para outra pessoa, correto? Quem ama sempre vai buscar fazer o que é certo. Quem ama sempre vai fazer coisas que agradam o outro, ou não? Sim, né? Quem ama sempre vai buscar fazer aquilo que agrada. E quem ama vai cuidar de si mesmo. Por quê? Porque se você aprendeu a cuidar de si, consequentemente você vai saber cuidar também das pessoas. Quem ama a si, ama também as pessoas, né? Então, é algo que a gente já aprendeu isso também, até mesmo com Cristo, ele falando a respeito disso. Então, o homem que aprende a amar como Cristo nos amou, que o ponto seria esse, né? Amar como Cristo nos amou, é um homem que busca constantemente o quê? As bênçãos de Deus para si. O homem que aprendeu a amar como Cristo, ele naturalmente vai receber as bênçãos para a sua própria vida, né? Então, podemos dizer que não há sentido na vida, ou não há sentido viver uma vida para si mesmo, sem você buscar benefícios para outras pessoas. Tem algum sentido você nascer e não fazer nada para as pessoas? Alguém consegue enxergar algum sentido nisso? Nascer e viver sozinho? Não. Não, não. Ninguém vive sozinho. Eu pelo menos, eu não consigo encontrar resposta para essa pergunta, para esse pensamento, né? A gente não vai conseguir entender alguém que queira viver completamente sozinho, separado do mundo, né? Nós precisamos Porque um dos outros, né? isso, Nós precisamos um dos outros. Deus fez o homem para viver como? Família, sociedade. Quando Deus viu que Adão estava sozinho, o que ele fez? O ser humano, Fez uma companheira para ele. Sim. Fez uma companheira. o ser humano, no momento que ele nasce, Não é bom que o homem esteja só, né? Sim. o ser humano, no momento que ele nasce, já nasce dependente. Se tiver então. a mãe ali para cuidar dele, ele não vive uma semana. Sim. E assim é até o resto da vida. Sim. Ele pode viver aí como isolado do mundo, mas desde quando ele nasce, ele é dependente. E quando nós somos adultos, nós somos dependentes. Verdade. Bem lembrado, pai, bem lembrado. Esse ponto é importante, faz parte também do que nós iremos estudar. A dependência faz parte do ser humano. O ser humano foi criado para viver dependente um do outro, não viver independente um do outro. Nós não conseguimos viver dessa forma. Uma hora vai dar um tilt na nossa cabeça, porque a gente não consegue viver. A nossa mente chega a um momento que fica vazia, sem sentido. E aí, então, nós buscamos outras pessoas para a gente ter convivência. Convivência, né? Então, o que a gente pode falar um pouquinho mais? O que tem a ver isso, né? O que a gente está comentando, o que tem a ver isso com o faltar ao culto de adoração a Deus, né? Olha só, vamos buscar analisar, então, três conceitos bíblicos, que eu coloco assim, 3 conceitos bíblicos, ensinados por Deus a seus filhos para aprenderem a viver da forma que ele deixou, usando o conceito bíblico de como é que nós devemos viver. E isso a gente vai entender que
no final das contas, tudo vai levar para uma coisa. Precisamos estar cientes de que nós somos dependentes de Deus e que o faltar ao culto também faz parte dessa dependência que precisamos ter. Então, olha só, o primeiro conceito para a gente poder falar vai ser o seguinte: o cristão vive conforme a sua natureza. Então, qual é a natureza do cristão? Alguém pode dizer? Ser cristão. Ser cristão. Me define mais o que é ser cristão. Ser Qual é a cristão é natureza? obedecer ao mestre. Estamos aqui para servir, né? Assim, porque Cristo veio para servir, então ele quer que nós o imitemos, né? Isso, bem lembrado, bem lembrado. Ele quer que nós o imitemos, né? Uhum. Então, vamos lá. Usar mais ou menos parecido com o que você falou, é como a gente dizer assim: qual a natureza do cristão? É a mesma coisa que eu poder dizer a vocês, ou nós pensarmos assim, olha, filho de peixe é o quê? Peixinho. Peixinho. Isso, filho de peixe, peixinho. O peixe faz o quê? Ele voa? Nada. Isso, ele Nada. nada. Se o peixe voar, a gente vai ficar assustado, né? Porque não é a natureza dele. Tem peixe Né? que voa. Tem, Tem mas sim. ele não voa por muito tempo, ele tem que voltar para a água. Né? Uhum. É igual nós. Nós nadamos, mas a gente não vive debaixo d'água. Né? A natureza do peixe é nadar. Então, filho de peixe, peixinho. E nós? Como que a gente poderia dizer? Filho de Deus é o quê? Vamos colocar assim o pensamento. O que é Deus? Deus tem uma palavrinha, Deus é Pai. Amor. Pai. Amor, isso. Pai, amor. Isso. Deus é amor. Então, filho de Deus, o que a gente poderia dizer que nós somos? Amorzinho é. Se Deus é amor, filho de Deus, amorzinho é. Então, nós somos amor. Nós fomos chamados para fazer o quê? Para nadar? Não. O Para amar. cristão, ele ama. Filho de amor, amorzinho é. Então, nós fomos chamados para amar. Essa é a conclusão final. Nós fomos chamados para amar. Eu posso até pegar o ponto que você falou, Célia, que lembra lá de Efésios. Efésios fala, não é para você imitar a Deus? Isso, Uhum. imitar a Deus. E ele vai complementando sobre isso, né? Versículo 1 e 2. Então, olha só. Vamos lá. Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Então, existe um ensino deixado pelo apóstolo Paulo lá aos cristãos da Ásia, né? Por quê? A carta aos Efésios não é específica aos Efésios, tá? É uma carta circular, essa carta. Essa carta, ela rodou em todas as congregações que a Ásia tinha. E essa é interessante porque essa carta tanto rodou, né, pela Ásia toda, que ela rodou pelo mundo inteiro e chegou aqui em Araçatuba. Né? Ela chegou em vários lugares onde vocês estão. Isso é que é interessante. A carta rodou, ela é circular, chegou até nós, né? Até hoje. Então, vamos lá. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Ô pai, pode ler para nós? Vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor. Assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Ótimo. Quer fazer um comentário, pai? Aqui está bem explicado, né? Se Deus é amor, igual você falou agora há pouco, peixe nada. Se Deus é amor, nós devemos ser amor também. Como está falando, e quem que nos domina por amor? É Deus, é o Espírito Santo. Ele nos domina
para o amor. E nós devemos ser esse bom perfume de Cristo. Como é que nós vamos ser perfume no mundo? Mostrando amor pelo ser humano, mostrando amor por Deus, mostrando amor pelos irmãos. Então, o bom perfume é o que exala. Então, nós temos que exalar. Sim. Senão, nós não vamos ser o bom perfume de Cristo. Bem lembrado, bem colocado. Alguém mais tem alguma coisa que queira complementar o comentário, que acha interessante? Eu queria comentar, assim, que você começou a fala que a gente tem que ir no culto, né? Para adorar a Deus, e se faltar é pecado. Depende aonde você está indo, o que você está fazendo, o motivo para que você está faltando no culto. Sim, Por sim. que você está faltando no culto? Né? Tem uns pormenores aí. Sim, Se eu estou sim. faltando porque a minha sobrinha teve um aneurisma e a minha irmã ficou ruim, eu tive que correr para a casa da minha irmã numa sexta-feira e só vim embora no domingo à noite. E com isso, a igreja, não fui na igreja. Outro motivo, a minha irmã caiu, quebrou o braço, quebrou o tornozelo e ficou numa cadeira de roda. Fiquei lá 3 dias. Fui numa quinta e fiquei tomando conta dela, dando banho, limpando a casa, fazendo almoço, levando ela no médico. Entendeu? Sim, Aí tem que ver em sim. que motivo é pecado por eu não estar no culto. Isso, nós vamos chegar nesse ponto. Isso é interessante, nós vamos chegar nesse ponto, tá? Então, é bom a gente pensar, a gente analisar essas coisas. Não tem um porquê. Existe algum motivo? Sim. Tem algum motivo? Temos. Não vamos ser tão exagerados ao ponto que a gente pode dizer assim, não importa, né? Você tem que ir do jeito que você tiver. Bom, vamos analisar as situações. Então, a gente vê o que é que a palavra vem trazendo para a gente. Mas vamos lá. Deus espera, conforme a gente vê aí nessa passagem, essa passagem ela é muito interessante, né? Deus espera o quê? Como filhos amados que somos, e por sermos amados, a questão não é se Deus não nos ama. Deus nos ama, mesmo que a gente seja desobediente. É interessante isso, né? Porque o pai ama, não ama? O pai deixa de amar? Não. O pai ama até o fim. A questão é como é que a gente vai lidar com o amor que estamos recebendo de Deus, né? Então, olha só. Deus espera que, como filhos amados que somos, e por sermos amados, Deus nos enviou o seu Filho para morrer por nós e nos fazer o quê? Nos tornarmos filhos também, né? Então, que sejamos o quê? Imitadores dele, andando em amor, como Cristo andou, entregando o quê? A nossa vida em oferta e sacrifício em aroma suave a Deus. A Deus. Da mesma forma que Deus fez, a gente tem que fazer, né? Quer dizer, que Cristo fez, a gente vai ter que fazer. Porque somos amados pelo Pai. Somos amados. E ele fala que logo né, e andar como? Como é que ele pede para a gente andar? Porque o filho amado, ele vai andar como? Né? Porque o pai que ama o filho espera que o filho ande de uma forma. E ele está falando, olha, andai em amor, como Cristo, porque Cristo, ele não falou que Cristo é o filho amado dele? A ele, né, me comprazo. Ele se orgulha, se alegra, né, com Cristo. Então, é da mesma forma que ele está falando para a gente aqui. Então, podemos dizer que filho de amor, amorzinho é. Então, a natureza do cristão é amar. A natureza do cristão é amar como Cristo amou. É amar como Deus. É por isso que ele fala assim, imiteis a Deus como filhos amados, né? Então, um filho amado, ele vai fazer tudo o que agrada o Pai, como Cristo fez. E olha o que ele fez, né? Ele, como oferta e sacrifício a Deus, ele deu a si mesmo. Como oferta e sacrifício a Deus, ele deu a si mesmo. O que é que nós vamos fazer? A mesma coisa que Cristo, vamos imitar, né? A gente vai ofertar a nossa vida a Cristo.
a Deus, melhor dizendo. Então, como Cristo fez, né, é aquela ideia. É como se a gente dissesse, filho de peixe, peixinho é. A natureza do cristão é amar. Então, a gente vai seguir isso. É como, vamos ver, então, uma passagem que o apóstolo João deixou para os cristãos entenderem algumas verdades sobre o amor também. Então, olha só, João, capítulo 14, olha só, a gente está falando sobre amor, mas tem a ver amor com faltar ao culto? Vamos lá, vamos entender, nós vamos chegar lá. Então, vamos lá, Evangelho de João. O que é que João fala sobre amor? João, capítulo 14, versículo 21 até o 24. Cícero, boa noite. Boa noite, Carlos. Irmão, Tudo bem com você? Tudo bem, irmão. Estou aqui no ônibus indo a Recife participar do intensivo lá. Que bom, que bom. Deus abençoe a viagem. Tá bom, irmão. Vou ficar online aqui com vocês até onde der. Ok, que bom. Deixa eu pedir. Ludinha, você pode ler para nós João, capítulo 14, versículo, deixa eu pegar aqui, 21 até o 24? Sim. João 14, versículo... Ludinha, está fazendo eco. Tem alguma outra conexão aí? Desliga uma. Só o microfone eu acho que já resolve. João 14. Saída do celular. Esqueci, Isso. desculpem. É João 14, qual que é o versículo? 21 até o 24. Ok. Disse então, aliás, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Ótimo. Então, nós estamos vendo que o conceito que a gente vê de João trazendo para a gente é: se nós dizemos que amamos a Deus, então significa que nós guardamos os ensinos que Cristo nos deixou. Né? Se nós, então, amamos a Cristo, guardamos os mandamentos. E, consequentemente, Deus também nos ama. Né? Deus também nos ama. Então, e ele vai estar conosco, vai fazer morada. Então, é bem claro para a gente que essa questão de você amar faz parte da natureza do cristão. Então, o cristão, ele precisa entender que ele foi criado por Cristo, porque nós nascemos, não nascemos? Nascemos. Então, a nossa natureza é aquela antiga? Não! A nossa natureza, ela é cristã, ou, em outras palavras, a nossa natureza é amar. Amar como Cristo nos amou. E seguir os exemplos dele. Imitar a Deus. Né? Esse é o ponto, imitar a Deus. Olha só o que ele vai complementar para a gente no capítulo 15 de João e versículo 10. Mila, você pode ler? Posso, Caco, mas eu vou ter que achar de novo, que eu tinha fechado aqui a minha parte. Tá bom. Evangelho de João lá. 1386. João 15. João 15, versículo 10. 1386. João 15. 15, 10? Isso.
15:10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Ótimo. Então, é bem claro para a gente. Cristo, né, ele é o exemplo para nós. Então, é como Deus falou, olha, veja como Cristo fez. Ele amou. Então, se ele amou, é para a gente também fazer a mesma coisa, também amar. Então, não é para a gente fazer diferente. Então, a nossa natureza é a mesma natureza de Cristo, amar. Nós não podemos mudar a nossa natureza. Nós nascemos de novo. Então, nós temos que morrer a natureza humana e fazer nascer a natureza divina. A natureza divina é aquela que nós recebemos por Cristo, uma nova vida. Então, Deus deixou os seus ensinamentos para Cristo nos ensinar a guardar como ele guardou. E, com isso, viver no amor do Pai. O Pai vai estar com a gente, né? Mas se a gente não amar como ele ensinou, que é amar igual Cristo, o amor do Pai não vai estar com a gente, porque nós nos afastamos desse amor. Não é que Deus não nos ama. Aí é que está. O amor dele é incondicional. O amor dele sempre vai ser. O amor dele é eterno e é grandioso. Tanto é que ele tanto nos ama que a misericórdia dele é grandiosa, né? Então, o problema não é o amor dele, é o nosso amor para com o Pai, é o nosso amor para com Deus, né? É o nosso amor para com Cristo e para com a palavra que nós recebemos. Porque essa palavra é o que nos faz viver uma vida nova, é o que nos traz as instruções de como viver, que é baseado no amor. Então, vejam que na velha aliança, né, a aliança de Moisés, Velho Testamento, os mandamentos para os judeus eram como lei, não é? Os mandamentos para os judeus eram como lei. Agora, na nova aliança em Cristo, no Novo Testamento, os mandamentos são como instrução. Instrução. Por quê? Vou pegar o sentido. Nós nascemos de novo, não foi? Nós nascemos de quem? De Cristo. Então, os mandamentos de Cristo são como instrução para nós que somos criança, bebê, recém-nascido, que precisa aprender a andar como Cristo ensina. Então, mandamento de Cristo, mandamento no Novo Testamento é instrução. Instrução. Vai haver momentos que a gente vai errar com a instrução? Vai. Mas só que tem como você se arrepender e fazer o certo. No passado, o mandamento era como lei. Se você errou, já tem consequência. Você já paga pelo erro. Agora não. Você ainda tem oportunidade de se arrepender e não pagar pelo erro que cometeu. É claro que depende muito do erro que você cometeu, né? Mas a questão é essa. Se você cometeu algo que foi contra alguém, o pecado contra alguém, a lei humana vai te condenar, não tem como. Mas a lei de Cristo é instrução, o mandamento de Cristo é instrução para uma vida nova, você aprender a andar, você aprender a viver, porque nós somos zerados, nascemos, todos os pecados foram perdoados, nós não sabemos andar, não sabemos viver, por quê? Precisamos da base, da instrução. Nós somos agora dependentes de Deus, dependentes de Cristo. Então, nós não tem como você viver, o cristão viver longe de Cristo. Não tem. Se nós vivemos longe de Cristo, consequentemente, Deus não vai estar ao nosso lado. E aí a gente, consequentemente, vai viver uma vida errada, porque nós estamos longe do Pai, longe de Cristo. Bem, o que mais que a gente pode ver aqui? Algo interessante. Analisem comigo. O cristão que nasceu de Cristo é filho de Deus. Então, por ser de Deus, ele não precisa da lei. Mas por quê? Porque ele aprendeu a viver, ele aprendeu a andar como Cristo andou.
ele imita a Cristo, né? Então, por que a lei é para os que vivem no erro? A lei não é para isso? Para apontar o erro? Isso. Mas mandamento de Cristo não é para apontar o erro, é para instruir a gente a andar certo. Tá? Esse é o pensamento. O mandamento no Novo Testamento é instrução para vivermos de forma agradável. A lei, ela condena. Ela veio para condenar. Então, nós não vivemos mediante a lei nesse sentido. Nós vivemos o mandamento de Cristo, que é instrução para nós. Não deixa de ser a ideia de lei, mas é lei como mandamento e instrução, tá? Não é condenatório. No Velho Testamento era condenatório. Bem, o que mais que a gente pode ver? Nós que somos de Cristo, somos irmãos de Cristo. Não somos? Sim, né? Cristo é filho de Deus. E nós somos também filhos, não somos? Fomos adotados como filhos. E seguimos o quê? Os ensinos de quem? Dos apóstolos, né? Que foram instruídos pelo Espírito Santo a ensinar toda a igreja como deve andar, de forma certa, coerente, conforme a fé que eles receberam, e não diferente, que é conforme as instruções. Então, vamos ver como viviam os cristãos do primeiro século, quando os apóstolos ensinavam eles, e que, consequentemente, nós também recebemos o mesmo ensino, não foi ensino diferente. Então, vamos ver lá. Como é que viviam os cristãos do primeiro século? Atos, capítulo 20, versículo 7. Célia, lê para nós. Atos, capítulo 20, versículo 7. Se é que nós amamos a Deus, então nós guardamos as instruções, não é? Só um minutinho. Atos 20, versículo 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando os seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Ótimo. Essa instrução não é base para nós entendermos que... Peraí. O escritor aqui, que é Lucas. Lucas estava falando o quê? Olha, deixa eu comentar sobre os cristãos do primeiro século. Olha, eles, no primeiro dia da semana, eles já se reuniam. Isso aqui não é uma instrução, não é um mandamento. Ele está lembrando o que os cristãos estavam fazendo desde o princípio da igreja. Então, aqui peraí. seria um culto, né? Isso, o culto de adoração. Primeiro dia da semana estavam reunidos. Aí a gente vai ver o porquê. Por que eles estavam reunidos, né? Então, vamos lá. Outro ponto que é interessante. 1 Coríntios 16, 1 e 2. 1 Coríntios 16, 1 e 2. Maria do Carmo, pode ler para nós? Sim. 16, 1 e 2. Isso. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também, o mesmo que ordenei às igrejas da galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não faça as coletas quando eu chegar. Ótimo. Qual era o dia que a igreja estava reunida para congregar, para adorar o Senhor? No domingo. Primeiro dia da semana. Isso. E nesse primeiro dia da semana, em especial, Paulo fala, olha, faça a coleta nesse dia, porque é o dia que vocês estão reunidos. Não é o dia que vocês estão reunidos? Tem algum mandamento com relação assim, olha, se reúnam no primeiro... Não, porque era a natureza do cristão. A natureza do cristão, desde o início, é se reunir no primeiro dia da semana. Essa instrução já receberam desde o início, pelos apóstolos. Então, outra coisa, por que eles estavam, então, reunidos? 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 10. Versículo 16 e 17. Ivan, pode ler para nós?
1 Coríntios 10, 16 e 17. Isso. Diz assim: não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Ótimo. Qual que é a palavra que ressalta nesses versículos? Comunhão. Você consegue ter comunhão com alguém que você não está ao lado? Qual o sentido que ele estava falando aqui? Era estar reunido ou separado? Reunido. Reunido. Qual é o fim? Comunhão e participar do corpo. Isso. Você só tem comunhão se você participar do corpo. Você sozinho, você não vai ter como fazer isso, né? Você vai arrancar um dedo e deixar separado? Bem colocado, Ivan. Heloísa, eu li os seus lábios, tá? Eu vi que você falou a mesma coisa que o João falou, né? O Ivan. Então, é interessante que a gente vê que se nós dizemos e amamos a Deus, então nós guardamos as instruções que foram dadas por quem? Pelos apóstolos. A igreja aprendeu a andar como Cristo ordenou, porque os apóstolos ensinaram. A igreja só iniciou quando? Quando Cristo foi para onde? Para o céu. Se ele não fosse para o céu, o Espírito Santo não viria. Não é? Então, a igreja inicia com os apóstolos. As instruções a igreja estava recebendo. E como é que a igreja estava vivendo? No primeiro dia da semana, eles estavam reunidos com esse fim, partir o pão, né? De comunhão, de ter comunhão, o comer do pão e tomar do suco. Se isso é algo que eles faziam e era a instrução dos apóstolos, eu estou errando ou não de faltar ao culto? Está errando. Qual o objetivo que nós vemos aqui nessa passagem? É comunhão, não é? É. Porque se eu não estou unido, eu estou desunido. Tá? Eu vou, a grosso modo, só para a gente compreender as passagens. Tá? Então, se eu não estou unido com o corpo, que ele até fala sobre a questão do corpo, né? Significa que eu estou desunido. O Ivan deu a ideia muito bem colocada. Tem como a mão viver desunida do braço? Não tem. Né? Não dá. Né? Talvez só no filme, como que é aquele filme antigo, que tinha uma mãozinha que andava. Família Addams. Isso, família Addams. Né? A família Addams tinha uma mãozinha que vivia sozinha, né? Vivia fora do corpo lá. Mas isso aí é ficção, né? Não existe. Mas essa é a ideia. Né? Nós não temos, se nós não estamos unidos com o corpo, então, peraí, que comunhão eu tenho? Eu não estou tendo. Tá? Não estou. Então, aí eu já comecei... Tem uma afirmação que o irmão falou uma vez, que ele disse que sozinhos nós não somos igreja. Somos igreja quando estamos reunidos. Isso, bem colocado. Igreja... Oi, pai. A gente sempre precisa tomar cuidado quando a gente fala sozinho, eu não sou igreja. Muito cuidado, porque a irmã falou agora há pouco que a irmã dela ficou doente, a cunhada ficou doente, não sei se a sobrinha ficou doente, ela foi lá. Sim. Ela era igreja. Ela, lá na casa da irmã dela, ela é igreja. Mesmo não estando em comunhão com os irmãos ali, lá onde ela estava é igreja, ela estava representando Cristo lá. Pior era se ela tivesse largado a irmã, a sobrinha lá doente, não fizesse nada e estivesse lá no culto com a igreja. Sim. Assim, eu acho, viu, irmão? Eu acho que é assim, nesse sentido, assim, você orar só, entendeu?
o irmão colocou isso aí, mas eu até fiquei até em dúvida, né? Porque, assim, como o senhor colocou aí, né? Que nós estamos em casa, como estamos com a outra pessoa, assim, estamos representando, né? A Cristo. Sim. Por exemplo, se eu estou em casa, não tem ninguém, eu estou orando sozinho, não tem problema nenhum, porque a Bíblia fala que eu entro no quarto, vou orar sozinho. Se eu tiver com duas, três pessoas, se eu quiser, o certo ali é chamar as 2, 3 pessoas e orar com eles. Mas se eu quiser entrar no meu quarto e orar sozinho, eu estou também correto. Certo? Agora, se eu estou em companhia de alguém, eu posso chamar as pessoas para orar comigo. Eu estou me referindo mais no ponto de que quando eu não estou na igreja, eu não estou em comunhão. Igreja somos nós. Quando eu não estou no prédio, eu não estou reunido lá com os irmãos no prédio. Mas eu continuo sendo igreja, acudindo da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos que estão doentes, mas eu não estou presente no prédio. Então as pessoas falam, nossa, aquela pessoa não está faltando, não sabe por que é. Então nós temos que ter muito cuidado que onde eu estou, eu sou igreja. O pior é se eu estivesse lá no prédio da igreja, no prédio, onde está reunido da igreja, e deixando minha mãe, meus irmãos lá doentes, e não acudindo eles. Aí, isso seria pior. Então, nós temos que ter cuidado de pensar nisso. Então, onde nós estamos representando a igreja, porque a igreja somos nós. Então, se eu faltar no domingo, porque eu estou cuidando do irmão que está doente, não tem nada, Deus não... Pelo contrário, ele falou, eu tive doente, você foi me visitar? Ele não está falando que a visita era na segunda, na terça, na quarta. É qualquer dia. Então, eu tive com fome, vocês me deram comida. Então, ele fez vários exemplos ali. Isso é só para a gente tomar cuidado. Às vezes a gente fica com a consciência pesada, né? Eu fui visitar o doente e não fui no culto. O pastor fica bravo que a gente falta. Não é nada disso. Você estava lá representando a igreja do mesmo jeito. Acudindo quem estava necessitado. Ok. Só mais um ponto só para a gente tomar cuidado, não ficar com a consciência pesada quando a gente não vai no culto. Tá, é isso que eu entendi. O motivo, Deus conhece. Se for motivo fútil, nós vamos ser castigados. Deus não vai aceitar. Mas se é um motivo justo, Deus aceita tranquilamente e sabe. Nós temos que fazer isso. Sim, ok. Wellington, eu acho que o Wellington quer fazer um complemento, alguma coisa. Pode falar, Wellington. Então, tudo aí que o nosso irmão colocou aí, né, tá certinho, né, sobre a questão do acudir. Como que eu posso ser realmente um cristão devoto a Deus se eu negligencio primeiramente a minha família e os que estão ao meu lado? E não somente isso, né, a questão do coração também, que Jesus chega e fala para nós, né, se você for colocar sua oferta e primeiramente você não vai se arrepender com seu irmão, então é inútil você estar ali ofertando, tomando a ceia. Então não é só a questão de eu fazer o bem ou ajudar, mas é a questão como está meu coração e a minha mente. Será que realmente está conectado com Deus em amor, em espírito, em verdade? Ou será que é somente um caso fútil de eu estar lá representando, mas meu coração está distante de Deus? Então, a questão de imitar a Cristo, fazer a vontade dele, não é somente em palavras, mas em ação. E o que o irmão colocou aí é verdade, né? Se realmente o caso de eu não estar ali participando da ceia é realmente um caso de doença, ou é um caso de o coração estar longe de Cristo, então é melhor que eu nem vá, porque representar a Cristo somente por aparência, né? Não é um caso de Deus não vai se agradar daquilo, não vai estar conectado, eu vou estar pecando em dobro. Então, a questão do que a irmã colocou aí, eu estou fazendo bem, é por causa de uma doença, é por causa de eu acudir, então é o que o irmão colocou. Eu estive doente, não fui visitar, estive com fome, não deram o que comer. Então, tudo que é colocado, o que você está falando aí, né, falando realmente aonde está seu coração. Então, eu estou fazendo aquilo que está agradando a Deus. E realmente Deus vai conhecer aonde eu estou e o que eu estou fazendo para Ele, né? Seja ali reunido com a igreja, ou seja reunido com o irmão que está necessitado. Sim. Porque a questão é que a gente também tem que tomar um certo cuidado, porque eu posso, de repente, usar aquela ideia. Não, eu prefiro ir lá visitar o irmão do que estar reunido com a igreja. Não, ele está precisando de uma visita, eu vou deixar de congregar com os irmãos, vou visitar o meu irmão.
será que está certo ou está errado? Né? Então, essas coisas a gente tem que analisar. Não vamos julgar a questão, né? Mas pensa bem, né? Na hora do culto, Aí se fica na você tem... intenção. Isso, aí entra a intenção, porque aí é Deus quem vai julgar a intenção do coração, né? É bem claro para a gente, é para a gente parar e pensar, né? Você quer fazer o bem para outra pessoa, mas dá para fazer um outro horário em que a igreja não está reunida? Dá. Não, aconteceu um fato e ela precisa agora, então vai e ajuda. É essa a questão que os irmãos estão falando. É isso mesmo. Você não vai deixar, né, a Deus dará naquela ideia, né, que o pessoal fala, e o irmão lá passando apuro e precisando de uma ajuda e você não fez nada por ele, né? Então, é algo que a gente precisa parar e refletir, né? Então, será que nós estamos vivendo o amor de Cristo? Porque tem isso, né? Tem a ver com isso. Nós estamos vivendo o amor de Cristo ou não? É o caso de tomar cuidado, né? Porque Satanás, ele é astuto, né? E se a gente não tomar cuidado com as armadilhas, né? Como você disse, dá para me fazer numa segunda, numa terça? Ou Isso. o que eu vou analisar o caso? Porque muitas das vezes é o que vai acontecer. Pedra de tropeço vai acontecer muitas das vezes. Satanás vai tentar colocar coisas que às vezes a gente tem que tomar cuidado com aquilo, com as decisões que a gente vai tomar. Sim. Então, se a gente não colocar, né, a questão do culto, de buscar e realmente perseverar, vai acontecer que ele vai colocar empecilhos, né? E a gente tem que analisar o caso, como você falou aí, para tomar cuidado de não negligenciar a essência do cristão de estar junto em comunhão. Isso. Porque nós temos algo que é essencial na vida do cristão quando está reunido congregacionalmente. É a adoração ao Senhor e comunhão que nós buscamos. Agora, nós vamos criar motivos para não estar reunido com a igreja, para fazer o bem para alguém, sendo que você pode fazer o bem em outra hora, né? Vamos dizer, pensando assim. Então, isso entra aquele ponto, né, de que a gente comentou. Olha, Deus é justo e ele sabe qual a intenção do coração que a gente tem. Então, tem que tomar cuidado. Mary, boa noite. Boa noite, Caco. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem. Ótimo. Que bom. Professor, é assim, em relação, o irmão falou em relação a, tipo, a doença, né? E, assim, tipo, em relação a alguém que morre, tipo, alguém da família. Aconteceu um fato comigo uma vez, a minha tia faleceu. Justamente o enterro dela foi num domingo. Então, eu fiquei, assim, na dúvida, eu vou para o culto ou eu vou para o enterro? Aí, assim, não, a família vai estar toda reunida lá e, por consideração, eu vou. Eu sei que eu fui, mas depois doeu na minha consciência de não ter ido para o culto, porque eu lembrei daquela passagem, né, que, eu não sei qual diz, que deixe os mortos, enterrem seus mortos, não é isso? Mas, sim, Jesus aí, estava ensinando o judeu, né? exatamente. Aí eu devia ter ido para o culto, porque ela não estava mais ali. Então, né, eu me senti, né, que eu errei, entendeu? Ok. Eu entendi perfeitamente o que a irmã Célia está falando. Perfeitamente, nos mínimos detalhes. Porque tinha uma irmã idosa, né, uma missionária idosa que trabalhou a vida inteira na obra de Deus. E ela morreu agora, deve estar fazendo uns 20 dias. Aí começou a ligar ali, ligar aqui, né, tal, liga quem vai, quem não vai no velório. E o velório era aqui pertinho da minha casa, o cemitério aqui de Camilão. Aí meu marido me ligou, falando, você vai? No meu coração estava de não ir. Porque vem entrar o que a irmã Célia está falando. A irmã Luzinete, que é uma senhora bem idosa mesmo. Ela morreu à igreja de idade, tá? De velhice. Uhum. Eu não ia visitar ela. Ela morava perto da minha casa, ela estava acamada, ela ficava um pouco numa cadeira de roda, um pouco acamada. Quem tomava conta dela era uma neta, mais a filha. Se eu fui visitar ela, foi umas 2 vezes. Aí tá.
Aí a mulher morre. Aí eu pergunto sem hipocrisia, irmãos, o que eu ia fazer no velório? Sem hipocrisia. O que eu ia fazer? Eu fui lá para grego ver. Eu fui lá por causa da sociedade. Fui por causa da sociedade. Não, né? Você tem que ir, porque eu e ela trabalhamos muito na obra. Muito, há muitos anos atrás. Mas eu fui lá pela irmã Luzinete? Não, ela já morreu. Aí eu fui por quê? Por causa da sociedade. O que a sociedade ia falar? Porque tinha pastor presidente lá, tinha fulano estava lá, e fulano ia ver que eu não fui. Eu fui, igreja, porque o meu marido falou, eu vou. E para ele não ir só, e o povo não ficar metralhando ele com perguntas, eu fui. Mas não por causa da irmã Luzinete, porque ela não estava mais lá. Sim. É complicado. Agora, o que a gente pode fazer nessas situações quando ocorre uma situação dessa, inusitada? Você não está esperando que aconteça algo assim. Então, vamos lá. De repente, você precisa, nessa hora, estar junto com alguém para ajudar a resolver alguma situação dessa. Pode, um outro momento, você estar reunido, sendo o primeiro dia da semana, adorando ao Senhor, você pode chamar um irmão e falar, olha, irmão, você pode vir em casa para a gente poder ceiar junto, né? Fazer uma leitura, oração, a gente poder adorar o Senhor junto comigo? Tem algum problema? Ou não? Será que isso seria certo ou errado? O que vocês acham? No caso de doença, professor? Em outro dia da isso, semana? no fato de que algo inusitado aconteceu. Sim. Inusitado aconteceu e você não pôde, tá? Sim. Eu não vou ficar julgando, não vou ficar colocando várias ideias, não. É só para a gente analisar. Então, nessa situação, é errado algum irmão ir depois à sua casa ou você ir na casa do irmão e fazer a adoração, você junto com ele? Se for no mesmo dia do Sim. culto, eu acho que não, mas em outro dia da semana. Isso. Apesar de que nosso culto é diário, né? Mas no caso da ceia, né? Isso, a questão da ceia, o culto de adoração congregacional, tá? Que a igreja está reunida com relação à adoração e à participação da ceia, comunhão da ceia. Então, a gente vê que dá para a gente poder fazer isso, sim. Imagina se uma irmã está acamada. Você vai deixar... Será que a igreja, é certo a igreja não levar a ceia para ela? Não congregar com ela? Não comungar com ela? Só porque ela está na cama? Então, se ela não pode vir, não vem. Mas o que seria o mais certo da igreja? O ponto que a gente está vendo não é o amor? Não tem vários... Como é que você apresenta o seu amor para as pessoas? Não é agindo? É o agir, não é o falar. Você pode falar, mas só vai saber se você ama verdadeiramente agindo. Né? Então, o que você faz? Olha, irmã, eu vou à sua casa. Né? Levar o pão da ceia, pode levar, isso, não pode não. Eu vou à sua casa para a gente cear, para a gente adorar ao Senhor. Vamos fazer uma leitura, oração, vamos cantar algum hino. Olha, é a coisa mais louvável a Deus, é isso. Isso demonstra amor, carinho, cuidado pela irmã, ou pelo irmão, que seja. Né? Entendeu? Então, olha só, o fato da gente estar reunido no domingo, tá? Com relação à ceia, o que é? 1 Coríntios 10, versículo, ou melhor, 11 e 26. O 11 e 26, ele vai dizer claramente para a gente o porquê estamos, então, reunidos com relação à ceia. Cadê? 11 e 26. Mariana, você pode ler para nós? Posso sim. 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ótimo. Então, nós fazemos o quê? No domingo, nós ceiamos.
Esse é o mandamento. Você faz isso só no domingo, no primeiro dia da semana, não tem outro. E você participar do pão e do suco, ele vai representar isso. É para a gente lembrar o que Cristo fez por nós. É o sacrifício dele. Então, é para a gente estar reunido para fazer com o fim disso aqui, né? Então, a gente vai adorar, né? No sentido, vai cantar, vai orar, vai falar da mensagem, vai instruir, vai ensinar, né? Então, tudo isso faz parte. E o participar da ceia é isso, é lembrar do sacrifício de Cristo, até a volta dele. Até a volta dele. Então, enquanto a gente estiver aqui nessa vida, quando é que nós temos que aproveitar? Qual é o dia que temos privilégio de estar em comunhão com a igreja? Comungando com ela? Não é o primeiro dia da semana? É. Muitos têm só o primeiro dia da semana para estar com a igreja, que às vezes viaja, trabalha fora, e aí no domingo tem esse privilégio de estar reunido. É onde Deus deixou para a gente, né? Então, se você não congrega porque não quer, será que está errado? Será que eu estou desagradando a Deus, né, com essa atitude? Então, são coisas que a gente precisa analisar, porque se eu amo a Deus, como a gente viu nas passagens, significa que eu guardo as instruções. E as instruções que a gente teve com relação à vida, com relação a viver uma vida que agrada a Deus, vem dos apóstolos. Os apóstolos ensinaram os cristãos do primeiro século como eles se deviam viver. Então, eles se reuniam no primeiro dia da semana. Então, significa que nós devemos estar nos reunindo também. Porque nós vimos o propósito de estar reunido. Então, seria um erro nós não estarmos guardando essa instrução, né, de Cristo, a instrução de Deus. Bem, então podemos dizer ou concluir que quem é de Cristo guarda as suas instruções, ok? Pois esse nasceu dele. E o seu conceito é seguir os seus passos ao seu lado, e não mais ao seu lado. Ao seu lado, e não mais na sombra de Cristo, né? Que a gente fala, a sombra de Cristo é a velha aliança. Na velha aliança, o judeu vivia na sombra, mas nós não vivemos mais na sombra, nós andamos ao lado de Cristo, né? Com a nova aliança, nós andamos ao lado dele. Então, o que é nascido de Deus já nasceu com uma nova natureza espiritual, onde o que nasce de Cristo anda e vive como ele, não diferente. Nós imitamos, significa, aquele que nasceu de Cristo, né, é cristão. E, no caso, filho de Deus, amorzinho naquela ideia que a gente falou, né? Deus é amor, então, quem nasce do amor, amorzinho é. E qual é o que o amorzinho faz? Ama todos, né? A função do cristão é amar. É igual o peixe. O peixe nasceu do outro peixe, mas qual é a função dele? É nadar. E a função do cristão é amar. Não é diferente disso. Então, aqui a gente conclui também que se eu não estiver congregando com a igreja, nós falamos várias coisas aí, tá? Mas o ponto é esse. Porque eu não quero, se eu não quero estar junto com a igreja, eu estou errando. Eu estou pecando. Segundo conceito, o cristão vive em família e como família de Deus. Então, esse é o segundo conceito que Deus traz para nós. Nós somos família. Então, analisem aí comigo. Qual o conceito que temos de o que é família e como vive uma família? Qual é o conceito que nós temos? Qual ideia nós temos? Como funciona uma família? Como ela funciona? Como uma família funciona ou o que é uma família? O que seria? Vamos dando nomes aí às coisas. Ah, tá. Pode falar, qualquer informação que você tenha, o que você acha. Coisa? Então tá. Para mim, o que significa uma família é ter para onde voltar. Ok. Você não é perdida. Eu tenho para onde voltar. Eu tenho. Isso.
Bem colocado, bem É colocado. uma família. É a ideia que nós já Eu acho vimos. assim, Oi, Wellington, pode falar. eu acho que a família é, vamos supor, temor, respeito, né? Reverência. Eu acho que se a gente tem esse amor, união, a gente vai ter também com Cristo, né? Porque Cristo fala, né, que realmente quando a mãe e os irmãos dele chegam ali, né, e pergunta, tua mãe está lá fora, ele fala, quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Não são aqueles que estão ouvindo a minha palavra e tendo respeito a Deus? Eu acho que família se torna isso, né? Como Jesus falou para todos aqueles que estavam ouvindo a ele, né? Esses são a minha família. Então, todos aqueles que fazem a vontade de Deus é minha família, de acordo com a palavra, né? Então, eu acho que família tem que ter isso aí também, respeito, reverência, amor, e Isso, aí nos tornamos em uma só voz unido, né? Fazendo a sim, vontade de é É isso aí. comum união, né? A família. Isso, bem colocado também, né? O que é? É a união. Família é união de quê? De uma pessoa só? Não. De duas? Sim. Né? Onde tiver dois ou três, né? Que a gente entende. Mas é a união de pessoas, não é? Família significa várias pessoas, não é uma só, Uhum. são várias. É a união de pessoas com um objetivo. Qual o objetivo de viver em família? Se ajudarem. Compartilhar, somar. Isso, compartilhar, somar, se ajudar. Né? O A objetivo. família, a família, você sempre conta com a família na hora do aperto. Passou uma dificuldade, você tem a quem você recorrer. Por quê? Porque você tem a confiança, você sabe que você ama, você é amado, e dali, a pessoa que você recorrer a ela, você só não vai ter como ser suprido se ela também não tiver, né? Mas Sim, a grande coisa é a união, é estar todo mundo entrosado para, na hora do aperto, estamos juntos, estamos de mão isso. dada. Família, então, significa que se você faz parte de uma família, você então não se separa dela, ou se separa. Não, não é? Porque Não é para separar, não. não é. O conceito de família é união. O conceito de família é união. É união de pessoas. Não importa se é homem, se é mulher, se um é mais nervoso, se o outro é mais paciente, não importa. Né? Se o outro perde a paciência, se desmaia só de passar algum nervoso, não importa. A família, ela engloba todo tipo de pessoa. Né? Jesus não faz acepção de pessoas, não é? Não faz. Ele vai pegar todo tipo, todo tipo. E é para viver como? Unido. É fácil? É não. Não. Então, a família tem um conceito de que ela precisa seguir alguém. Alguém tem que dar orientação, senão a família vive bagunçada, ou não. Tem que ter uma base, não é? A família viver unida tem que ter uma base, uma instrução, tem que sair de algum lugar. Alguém tem que ir lá naquela família e falar assim, olha, é assim que funciona. Tem que botar a ordem, alguém para botar a isso. ordem. Você quer ter família, mas não tem ordem, não tem princípio, não tem base, não tem instrução. Como que uma família vive? Não vive, vive desunida. Só fala que é família, mas não existe união. Para se manter unido, tem que ter o mesmo o quê? Pensamento, a O mesma mesmo modo de fé. pensar. Isso. Agora a gente vai pegar as instruções de Cristo. Né? Você quer viver unido, tem que ter a mesma fé, mesmo pensamento, né? A mesma forma de agir, é o mesmo amor, é o mesmo pai. Não tem um pai diferente naquela família, né? Mesmo que tem muitos aí que é o mesmo pai, né? Que sei lá, se a mãe deve ser diferente. Né? Tem muita família louca, desvarada aí que a gente não entende muito bem. Mas esse é o conceito. Você quer viver em família? Precisa ter uma base, uma instrução para ela viver no conceito que é viver unido. Família, ela vive unida. Então, se eu sou
da família de Cristo, preciso estar unido a essa família. Ok? Não posso querer ser da família e viver longe da família. A hora do aperto, você vai recorrer a quem? A família. Não é? Igual o Ivan falou, a família. A família é a base, né? É o cuidado, é o amor. O Wellington falou, é um monte de coisa que você vai encontrar na família. Não fora da família, mas na família. Então, olha só, Efésios, capítulo 2, versículo 19, o que ele fala lá? Eu vou lembrar um pouquinho, aí, eu acho que é a Maria do Carmo que comentou. Efésios, capítulo 2, lê aí, Maria do Carmo. 44, né? Não, Efésios 2, versículo 19. Assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Ótimo. Então, peraí, significa que antes a gente era perdido? Era forasteiro? Não tinha para onde voltar? Então, não tinha para onde ir e nem para onde voltar. Não é essa a ideia? Nós não era coisa muito boa não, viu, cara? Porque aquele versículo que diz assim, ó, quando vocês viviam no império das trevas. Pois é. Olha onde é que nós vivíamos. E agora a gente acha que não, né? Exatamente. A gente tem que saber, a nossa situação era de horrorizar. A nossa situação era ruim. E aí agora Jesus vem, diz, agora eu vou fazer você, meu filho, vocês viviam no império das trevas, mas eu vou transportar para o meu reino, do meu amor. Que maravilha, né? Isso. Amém. Pois é uma maravilha. Agora nós temos terra, nós temos casa, nós temos aonde ir. Então, um exemplo, se eu falar que eu vou sair daqui de Araçatuba hoje e falar assim, ó, eu não tenho destino, eu tenho certeza que alguém vai falar assim, ó, pode vir aqui para minha casa. Eu. Olha lá, Maria do Gama, não, pode vir para cá. Pode vir para cá. Se vier para Fortaleza, só o que tem irmãos aqui também. Esse é o sentido. Eu não sou perdido. Eu não estou perdido. Aonde eu for, eu tenho família. A minha família, ela é gigantesca, é enorme. A família de Cristo é enorme, enorme. A gente não tem nem ideia, né? Não tem nem como a gente contar o quantos pertencem à família. Não foi isso. Tem uma passagem que fala, não tem como os arrolados nos céus, não é? Lembra? Não tem como a gente contar. Não tem, né? Então, esse é o ponto importante para nós, como membros, como nascidos de Cristo, nós fomos, lembrando, o Ivan falou, nós fomos transportados de um lugar para o outro. Nós pertencíamos ao império das trevas. Agora não. Nós temos uma casa. Antes era perdido, a gente era forasteiro. Não tinha nem eira nem beira, né? Não tinha para onde ir. E se falar assim, ó, eu quero voltar, mas para onde você vai voltar se não tem casa? Mas agora não. Nós temos casa. Então, vivendo como família, precisamos aprender a viver unidos. Unidos. A nossa base de união vem de Cristo. Não é fora de Cristo, mas é em Cristo. Então, se eu sou família, preciso viver em família. Então, se eu não estiver congregando com os meus irmãos, aonde tem a congregação, o que eu estou fazendo pela família? Nada. Nada. A família pode estar lá passando sufoco, aperto, irmão doente, e eu não fiz nada. Nada. Olha só. Efésios capítulo 4, versículo, ou melhor, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, ele vai dizer um pouquinho mais para a gente. Olha só. Mary, você está aí, Mary?
Acho que a Mary deu uma saidinha. Ivan, lê para nós aí, então, Ivan. Efésios 1, 4 e 5. Vamos lá. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Tá aí. Ele já complementou para a gente toda a ideia que a gente já está falando a respeito de família. Nós fomos transportados de um lugar que não tinha família, éramos perdidos. Agora não, nós temos família. Nós temos um pai, né? E nós temos um irmão mais velho. O irmão mais velho é a base que sustenta. O irmão mais velho é dali que sai para a gente a instrução. Por quê? Porque vem dele essa instrução. Para a gente viver unido, a base é nele. A base é nele, porque foi ele quem nos tirou da onde a gente estava. Então, a gente mantém na instrução dele, né? Então, o que mais? Podemos dizer que, sendo família de Deus, devemos buscar viver de forma unida, não desunida. Mas se eu estou vivendo desunido da congregação aonde eu vivo, então eu, consequentemente, posso falar até, não, mas eu estou em minha casa, né? Eu estou ceando com o meu marido, mas a congregação não está ali reunida? O que você está fazendo fora da congregação? Não que a igreja não seja vocês dois, não é isso. Mas se a igreja está reunida, tem 50 membros, e você, por acaso, decidiu que não vai mais congregar? Né? Qual o motivo? Tem que ter algum motivo muito grande. O motivo grande para você não estar mais ali com aquela congregação é porque aquela congregação deixou de ser a Igreja de Cristo. Seria isso. O único motivo de você não estar mais é porque ela deixou de ser a Igreja de Cristo e ela está aguardando outras instruções, e não mais as instruções, né, de Cristo. É o cabeça, né, o cabeça, né, dessa igreja aí, da família. Então, uma pergunta. O que uma família que se esforça para viver unida pelo Espírito no vínculo da paz precisa fazer? O que uma família precisa fazer para manter o vínculo, ou melhor, se manter unida no vínculo da paz? O que ela precisa fazer, essa família? Nós estamos ainda em Efésios, eu quero que vocês continuem nele. Agora vocês vão lá para o capítulo 4. Pai, lê para nós aí, Efésios capítulo 4, versículo 1 até o 3. Por isso eu, que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem-educados, pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês a união que o Espírito dá. Há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança para o qual Deus chamou vocês. Ótimo. Então, a resposta da pergunta está aí dentro. Então, o que é que uma família que se esforça para viver unida pelo Espírito no vínculo da paz precisa fazer? Versículo 2. Viver, ou melhor, versículo 1 e 2, né? A união deles, olha só. O que é que nós precisamos, então? A família precisa andar de modo digno da vocação em que cada um de nós fomos chamados. Andar de modo digno. Então, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. O amor continua aí. O vínculo é o amor. Tá? Não tem como a gente viver unido sem o amor de Cristo. Sem amar. Não tem como. Então,
nós fomos chamados para vivermos em família, unidos. E é dessa forma que a gente precisa manter. Mas para manter a união e o vínculo da paz, tem que ser feito algo, e que não é fácil. É o quê? Precisa de humildade, mansidão e o que mais? Paciência. Isso. Paciência, um ânimo longo, né? Paciência nessas situações, suportando uns aos outros em amor. Muito É assim longo, que a gente vai manter. muito longo, viu, professor? É. Muito longo, longo, longo. Sim. O ânimo é longo e tem que ser. Por quê? A misericórdia de Deus, ela dura até quando? Para sempre. Sempre. Para sempre. E como é que a gente precisa ser com os nossos irmãos? Também. Mesma coisa. A mesma coisa. É por isso que ele fala que o ânimo tem que ser longo. Não pode cair o ânimo com relação aos irmãos. O amor não desanima. O amor é animado em Cristo, porque a base é Cristo. Agora, se a gente... Oi, pode falar, Célia. Não, pode completar. Se a base de amor que eu estou aprendendo não vem de Cristo, eu vou desanimar. Se eu não tenho Cristo como base e sustentação da minha fé, eu não consigo amar como Deus espera que eu ame, porque Cristo é a base. Então, o meu amor tem que ser longo, a minha humildade tem que ser longa, né? A minha mansidão tem que ser longa. Então, significa que a vida toda a gente precisa aprender a viver dessa forma, né? E suportar uns aos outros em amor, em amor. Então, não pode ser de forma diferente. É só assim que a gente consegue unir. Se não for dessa forma, não tem união. A igreja vai viver desunida. Imagina você chegar na congregação e não consegue cumprimentar os irmãos, não consegue abraçar os irmãos, não consegue conversar com os irmãos. Por quê? Porque não tem união? Porque parece que um vive brigado com o outro? Não pode. Nós não fomos chamados para isso. Não fomos. Né? A Igreja de Cristo ela é perfeita, e para ela se manter perfeita e unida, nós precisamos fazer algo. Por que precisamos? Não é que precisamos. A gente precisa entender uma coisa. Nós nascemos de Cristo. Qual é a natureza do cristão? Amar. Então, o peixe nada, o cristão ama. O cristão ama. Filho de peixe, peixinho é. Então, somos filhos de Deus, que Deus é amor. Então, todo cristão precisa aprender a andar e a viver em amor. A gente precisa aprender isso, né? Por isso que as instruções estão aí, para a gente aprender a viver dessa forma, e não diferente. Não diferente disso. Alguém quer fazer algum comentário? Caco, essa questão, quando a gente coloca o amor, a gente vai ver que a gente precisa de entender, melhorar muito, né? Porque, como você falou, se você não vai na congregação por algum motivo banal, opa, tem alguma coisa, né? Tem um versículo que diz assim, ó, se estás em Cristo, ele tem uma condição, se está em Cristo, nova criatura é. Se você é nova criatura, aquela bagaceira velha já passou, o império das trevas já passou, agora você vai pensar diferente, porque se você não estiver pensando assim, é complicado, né? Sim. A gente lembra que esse amor fraternal que Paulo vem ensinando nas cartas deles, ali em Filipenses, quando ele está dizendo assim, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. Aí ele diz, porque sendo Deus, ele não levou em consideração ser Deus, mas ele esvaziou-se, tomou a forma de servo, e foi a uma morte de cruz. Você sabe o que é uma morte daquela? O rei veio ao mundo e passou infâmia, vergonha, mas ele foi com grande alegria. Por causa de quê? Por causa de nós. Ele fez isso por causa de nós. E nós, o que é que temos que fazer pelos outros? Nós estamos tendo esse amor? Estamos se esforçando ou não? Né? Sim, ótimo, ótimo.
Agora, olha só, eu vou entrar numa passagem que todos nós conhecemos. E ela vai definir muito bem com relação à adoração, com relação a estarmos unidos. Porque essa união que ele está falando é congregacional, tá? Estar junto com a congregação. Olha só. Vamos lá para Hebreus capítulo 10. Todos nós, eu acredito que todos nós conhecemos a passagem, mas ela é uma boa base para a gente, tá? 10, 25. Isso, Hebreus 10 e 25. Elô, pode ler para nós? Ok. Não deixamos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproximam o dia. Ótimo, ótimo. É uma passagem bem conhecida por todos nós. Então, olha só. O culto de adoração congregacional é tão importante que Deus nos lembra sobre o dia da volta de Cristo. Olha como que é interessante, né? Porque nessa só uma passagem, ele já faz referência à volta. Espera aí. Ele está falando, ó, não deixe de vocês congregarem. Congregar, ele está falando o dia que você está reunido. Aí, qual é o dia que a igreja está reunida? Que é mandamento. Primeiro dia da semana, não é? Primeiro dia da semana, isso. Então, ele está falando, olha, o dia que vocês estão reunidos não é para deixar de reunir, não é. Então, ele fala, olha, por quê? É costume de alguns? É. E esse costume de não congregar? Até hoje ainda continua. Continua, não continua? Continua. Ah, hoje eu não estou bem, não. Ah, não vou, não. Estou com uma dorzinha de cabeça. Ah, não vou, não. Ah, toma um remédio. Vai orando daqui até lá, você pode ter certeza, né? Se não for algo maior, vai passar. Vai passar. Por quê? Se você tiver com dor de cabeça, você vai trabalhar? Vai, né? Ah, vai. Até com febre, né? Até com febre a gente vai. Por quê? Porque se não for, vai ter um homem ou uma mulher, pode ser uma chefe, não importa, que ela vai ligar para você e vai falar umas coisas, umas verdades para você, e você vai tremer na base. Mas com Deus a gente não treme. Com Deus a gente acha que Deus é bonzinho. Deus não é justo. Ah, ele vai entender. Não, Deus entende tudo. Não, Deus é bom. Claro que Deus é bom. Deus é tão bom que vai julgar você com as suas más intenções. Né? Então, é dessa forma. Né? Então, olha só, tem alguma coisa a mais que ele fala? Porque a gente pode olhar esse versículo e, às vezes, achar alguma coisa que talvez seja banal. Né? Ah, não, ele está falando, olha, não faça, não copie aqueles outros. Né? Faça o que os outros estão fazendo, que é o certo, congregar. Tá? Estejam congregando vocês. Agora, olha só. Que a gente pode ver aqui, ó, no versículo 26 até o 31. Vamos ler lá. Ludinha, lê para nós aí. Versículo 26 até o 31. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. É até o 29? É até o 31. Pode ler. 31, tá. Quanto mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Aliás, insultou o Espírito da graça? É uma pergunta. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei.
E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém. Amém. Alguém quer fazer um comentário com relação a essa passagem? O que entendeu ou não? A gente entende aqui que na época da lei de Moisés, a pessoa errava e disse, agora você vai morrer miserável, vai cair na pedra. Né? Era agora. É verdade. Então, a gente está tendo um tempo, que tempo é esse? De conserto. Jesus, ele veio justamente para dizer, olha, não é mais que nem a lei de Moisés, você não vai morrer já já, agora você vai ter um tempo para você se consertar, está aqui meu evangelho, tem os meus filhos aí pelo mundo afora pregando. Imagine quando ele fala do sangue do filho. Ó, vocês viram Moisés, o que é que aconteceu com ele lá? Não fique pensando que vai ficar de graça, não, porque vocês imaginem o sangue do filho que morreu com sofrimento. É muito mais, o castigo vai ser maior, tenho certeza, né? Então, quem tem juízo começa a pensar, né? Isso, bem colocado. Mais alguém? Esses dias atrás, professor, eu até comentei aqui, não sei qual que foi a aula, eu não sei se foi a aula do Régio, não lembro. Que aqui, né, porque a gente está na graça, a gente fica tudo mal acostumado, né? Porque tem um Deus de amor, ele ama. Que é isso que nós estamos falando aqui, né? O amor congregacional, o amor da igreja. Mas, quando nós chegarmos lá na hora do julgamento, a gente vai encontrar um juiz. Não vai mais encontrar um advogado. Sim. Não vai mais encontrar aquele que está intercedendo perante o Pai, né? Não vai. Nós vamos dar de cara com o juiz. Ele vai estar lá para julgar nós. Ah, Jesus. Não. Lá vai ter um juiz, não vai ter um advogado. Sim. Bem colocado, bem colocado. Deixa eu comentar uma coisinha interessante aqui. Essa passagem que a gente leu, do versículo 25, ele estava falando sobre o congregar, tá? E ele fala com relação a estar unido, a igreja está. É um ponto que é específico para falar para a congregação. Lembrando a respeito disso, lembrando a respeito do dia que vocês estão reunidos para lembrar sobre Cristo, o sangue dele derramado. Então, olha só. Deixa eu colocar 3 pontos importantes sobre essa passagem, esses versículos do 26 até o 31 para a gente. Então, o faltar ao culto congregacional, onde relembramos o sacrifício de Cristo derramando o seu sangue, é se colocar numa situação pior que a morte, que é o que o Ivan falou, né? É se colocar numa posição pior que a morte, porque ele está falando de você estar congregando com a igreja, e você não está, né? Porque ele começa falando assim, porque se vivemos deliberadamente em pecado, ele está falando sobre congregar, é você deixar de congregar, tá? Então, se você deliberadamente fala assim, eu não vou, hoje eu não quero, não estou muito bem, não, eu vou passear com os meus parentes, que eles vieram, né? Chegaram de viagem, então tem gente em casa, eu vou deixar de congregar. Vocês podem tirar um monte de ideias, vocês podem dar um monte de ideia, um monte. Aí a avaliação não é minha, é cada um de nós. O julgamento é cada um que vai receber o seu. Então, o que a gente está aqui é para ler o que a palavra fala e instruir a cada um de nós. Ela tem que servir para cada um de nós. Se não tiver servindo para você, tudo bem. Mas se estiver servindo para você, ótimo, né? Por quê? Porque vem aquela primeira questão que a gente estava falando. Se é que nós amamos a Deus, guardamos as instruções. Não pode ser diferente, né? Então, eu não posso deliberadamente achar que eu não vou porque eu não quero. Porque chegou parente. Porque eu estou com dorzinha de cabeça. Porque, olha, pode chegar parente. No outro dia, na segunda-feira, você vai trabalhar e larga os parentes lá do jeito que estiver. Do jeito que eles estiverem, eles vão ficar. Eles vão estar dormindo, você levanta às 6 horas da manhã e vai trabalhar. Você chega às 6 horas da tarde, oi, tudo bem? Vamos queimar uma carninha. Ótimo, né? Mas e aí? Chega os parentes no domingo. Hoje não vai dar para ir no culto, não, que chegou os parentes, e eles precisam de atenção. Mas na segunda-feira você largou eles? Ué, que critério você está usando aí?
né? Então, isso é para a gente parar e refletir. Será que eu estou certo ou estou errado, né, em agir com Deus? Porque ele fala, ó, se você agir deliberadamente, pecar, achando que não está fazendo nada de errado, pode ter certeza que vai ter consequência. Vai ter, e ele vai deixar claro aqui. Olha só, e você sabe o porquê é tão grave assim a questão de você deixar de congregar? Olha só, por que faltar ao culto é fazer 3 coisas que, mesmo que você não veja, serão usadas contra você como prova de você deixar de congregar deliberadamente. Olha só, 3 coisas. Primeira, você está desprezando o Filho de Deus. Isso vai falar no versículo 26. Você está desprezando o Filho de Deus. Outro ponto, segundo, você está desrespeitando o sangue da nova aliança derramada em favor nosso, em nosso favor. Versículo 29, ele está falando isso. O Ivan lembrou isso aí. E o terceiro ponto, insultar o Espírito Santo. Versículo 29. É insultar o Espírito Santo. Você não congregar, você está insultando o Espírito Santo. Em outras palavras, a gente pode colocar dessa forma. Então, é uma coisa... Aí ele vai finalizar para a gente ainda, não é? É uma coisa terrível cair na mão de quem? Do Deus vivo. Espera aí. Será que a gente ainda continua fazendo as coisas erradas deliberadamente, né? Sem calcular o preço que a gente vai pagar no final? Porque ele começa falando lá no versículo 25, né? Falando, olha, não deixa de congregar, porque é costume de alguns fazer isso, mas não é para você deixar de congregar. Por quê? Façam isso. E outra, antes vocês façam admoestações entre vocês, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então, olha, o dia está se aproximando e vocês não estão orientando uns aos outros. Vocês não estão amando uns aos outros. Vocês não estão congregando. Vocês não estão unidos em corpo. Vocês não estão unidos como família. Então, vai pesar a mão de Cristo, ou melhor, a mão de Deus, né? Porque Deus é justo. E ele falou o que vai acontecer conosco se nós continuarmos deliberadamente pecando. Porque ele fala que é pecado. Então, é pecado você deixar de congregar? Sim, é pecado. Eu não vou tratar de forma diferente, ele já está falando aqui que é, né? Agora, deixa eu chegar no outro ponto, que nós estamos quase chegando no nosso tempo, tá? Eu vou adiantar um pouquinho, depois se vocês quiserem fazer um comentário, ótimo, beleza. Então, terceiro conceito para nós. O cristão vive como parte do corpo de Cristo. Então, vamos lá, direto na passagem, Efésios capítulo 4, versículo 7 até o 16. Nesse ponto, o apóstolo Paulo está instruindo e falando com relação ao corpo de Cristo. Então, a igreja precisa entender que ela é como um corpo. E como é que um corpo funciona? O corpo funciona por causa de quem? Do cabeça. Isso, por causa do cabeça. E aí vou lembrar o que você também comentou, né, Ivan? Uma mão não vive sozinha fora do corpo. Um pé não vive sozinho fora do corpo. Se uma mão está doente, o que a outra mão faz? Ajuda. Cuida. Então, por quê? Recebe da onde a instrução de que tem que cuidar? Do comando, cabeça. Isso, da cabeça. Então, é isso. Nós precisamos entender que somos parte do corpo. Não somos o corpo, mas parte, cada um de nós somos parte do corpo que precisa funcionar para o corpo funcionar bem, né? Se um braço estiver doente, o corpo inteiro vai sofrer. O corpo inteiro sofre, porque não é isso que Cristo falou? É assim que funciona, né? Mas o restante do corpo vai buscar fazer o quê? Cuidar daquele braço que está doente. Né? Então, eu, por ser braço, eu não posso viver separado do corpo. Porque o que vai acontecer no final das contas? Vai morrer. Vai morrer. O braço morre. Ele perde a função dela.
perde a função. Então, vamos lá. Efésios 4, 7 até o 16. Mary, pode ler para nós? E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também descerá às profundezas da terra, da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Agora que todos alcancemos até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade de seus pensamentos. Isso, perfeito. Você leu até o 16, é isso? Até o 17. 16. Ah, é verdade, foi até o 17. Não, mas é até o 16, está ótimo. Conseguiram entender que ele está agora complementando para a gente, que agora ele está falando sobre um corpo, que esse corpo estiver bem justo, bem ajustado e consolidado por toda a junta, né? Não é isso que fala? Por toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, a igreja é também chamada como o corpo de Cristo. Como é que eu posso ser membro do corpo e não cuido do corpo? Não tem como. Eu falar que eu sou membro do corpo e não cuido. Não tem como. É por isso que o congregar faz parte. Até porque o congregar mostra união. O congregar mostra que você pertence a uma família. Então, você está domingo reunido com a igreja, reunido com o corpo de Cristo, significa que você está amando a Deus, amando os irmãos, cuidando uns dos outros e usando o dom que você tem também para servir uns aos outros. Então, se eu sou corpo de Cristo, eu tenho uma função. Se eu sou mão, eu vou fazer função de mão. Se o outro é pé, vai fazer função de pé. Então, ele fala que, conforme o corpo bem ajustado, consolidado, com o auxílio de toda a junta e medula, todo mundo fazendo a sua parte. O que vai acontecer? Né? Conforme a justa cooperação de cada parte, efetua o crescimento. Então, significa que, se a igreja quer crescer, precisa estar unida. Todo mundo precisa estar fazendo a sua função. Todos. Como que é? Um por todos e todos por um. Né? Essa é a frase. Né? Então, significa que eu preciso... Oi, Célia, pode falar. Um por todos e todos por Cristo. Isso. Né? Então, significa que eu preciso entender que eu sou parte do corpo e tenho função. Se eu não estou exercendo a função que eu tenho, eu estou matando o corpo, porque uma parte do corpo não está funcionando. Eu estou ajudando o corpo ou estou sacrificando o corpo?
Porque se a minha perna não quer andar, o que vai fazer com a outra? Não vai fazer sofrer a outra. Eu vou fazer sofrer a outra. E eu vou fazer com que a outra comece a fazer a função da outra. É. Mas o que é que Deus... Olha, mas Deus é tão perfeito, né? Deus é tão poderoso que ele vai fazer o quê? A perna que não quer trabalhar, ele vai dar o dom dela para a outra perna. Ele vai fazer com que a outra perna funcione melhor, como se fosse as duas. Não é assim que ele falou? Se um tem dom e não faz nada, ele tira esse dom e dá para o outro que está fazendo mais ainda. Ele vai dar. Então, nós, como corpo de Cristo, precisa funcionar como corpo. Mas ele só funciona porque ele segue o cabeça. Ele ainda continua sendo o quê? Como que é a palavra? O pai usou logo no começo. Não é... Oh, gente do céu. Dependente. Nós somos dependentes. Isso, nós somos dependentes de Cristo, dependentes da cabeça. Porque é a cabeça que comanda o corpo. Mas se eu começo a falar assim, eu não quero fazer nada. Eu acho que eu não vou fazer nada, não. Estou muito bem, não. Hoje eu não quero fazer. Aí hoje não faz, mas amanhã também não vai fazer. E depois vai. Pode olhar, vocês vão encontrar vários irmãos que não fazem nada pelo corpo. Ou eu estou mentindo? Tem irmãos que não fazem nada pelo corpo, nada. Eles vão e congregam. Congregar como? Aí a gente vai pegar até a ideia que o Ivan explicou, né, para a gente. Não é o fato de você ir, o Wellington comentou, não é o fato de você ir que você está fazendo certo. Mas se você não faz da forma certa, então não tem o porquê você está indo. Né? Você não sabe nem o porquê que você está adorando a Deus, você vai lá, a sua oração é em vão, a sua oferta é em vão, então não tem o porquê. Né? A gente precisa entender que você é parte do corpo, tem uma função. Tá? É como a ideia de ter dom, porque aqui ele falou, né, no versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Com o fim de quê? Vamos pegar lá. Todo mundo tem dom, todo mundo tem talento. Vamos usar talvez a palavra melhor aí para globalizar. Talento. Todo mundo tem talento para servir, porque cada um é parte do corpo e cada um tem uma função, ok? Cada um tem uma função. Então, qual é o porquê que Deus deu função para cada um de nós? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Cristo precisa ser edificado? Não. Porque é ele quem edifica. Ele não precisa, é o corpo que precisa. Então, peraí, eu aprendendo com Cristo, que é o cabeça, eu vou edificar o meu irmão, que é parte do corpo. Mas se eu não estiver edificando o meu irmão, que é parte do corpo, eu estou falhando. Eu vou fazer com que outro irmão faça a minha função que era para eu fazer. E aí eu vou perder a minha função. E no final a gente vai entender até outros ensinos que falam assim, olha, se você não dá fruto, o que acontece com o tempo? Deus corta. Você vai servir para quê? Não tem função? Então, corta e lança no fogo. O machado está posto à raiz. Isso. O machado está posto à raiz. Então, a gente precisa entender o conceito de o que é ser cristão. Né? Ser cristão é ser como Cristo, é amar como Cristo. Então, se aquela ideia, filho de peixe, peixinho é, né? Deus é amor, eu sou amorzinho. Então, a função do amor é amar todos. E aí, quem ama, guarda as instruções de Cristo. Quem ama, vive em família. Quem ama, cuida do corpo. Então, tudo isso com relação a congregar faz parte. Se eu não estiver congregando, se eu não estiver unido, se eu não estiver servindo os meus irmãos, então alguma coisa está errada. Está errada. Então, olha só a grande importância
que Hebreus deixou bem claro para nós. O faltar ao culto, deixar de congregar deliberadamente, sem motivo nenhum, porque essa é a ideia, sem motivo nenhum, né? E olha, toma cuidado com o motivo que você possa usar, porque Deus conhece a intenção verdadeira do coração. Ele conhece. Então, a gente precisa entender isso. É pecado deixar de congregar? É pecado. Se nós fizermos deliberadamente. Deliberadamente. É pecado. Então, a gente faz o quê? Efésios fala, se esforce. Se esforce para você ser encontrado por Deus santo, inculpável e irrepreensível. Essas 3 coisas que fazem parte, né? Bem, olha, fiquem à vontade, já deu tempo aí, ó, 9h30. Querem fazer algum comentário, querem explanar alguma coisa, fiquem à vontade, à vontade. Professor, aconteceu um fato comigo uma vez, quando o pai dos meus filhos morava com a gente ainda. Uma vez ele chamou a gente para ir para esses balneários, né? Foi num domingo, faz muito tempo, né? E eu não era muito madura na fé. Então, eu deixei de ir para o culto para irmos a esse balneário e eu fui castigada nesse dia, gente. Quando a gente chegou, a casa estava toda inundada. O que tinha acontecido? Eu deixei a máquina ligada, aí a máquina transbordou e foi o que houve, né? Eu fiquei assim, Senhor, isso foi um castigo para mim, porque eu deixei de ir para o curso para ir fazer o quê? Me divertir. Sim. Nada de errado de você se divertir. Não é o problema. O problema é o horário que você podia estar junto com a igreja, não é? Exatamente, foi isso aí. É verdade. Mais alguém? Bom, cara, eu gostaria só de colocar um ponto e esse ponto ficar na mente de cada um. Falamos muito de congregar, falamos muito de adorar, falamos da importância de estar no culto. Tudo é importante. Agora eu faço uma pergunta. E se eu chego no culto domingo para adorar o Senhor, não tem ceia, porque o pastor falou que a ceia faz qualquer dia. Eu chego lá e falo, eu faço na quarta, na terça. Aí eu vou no domingo, não tem ceia. E a Bíblia fala que é todo dia de semana. Eu estou adorando a Deus, estou desagradando a Deus, eu devo ficar lá ou não? Correr, aí tá certo. Sair correndo do lugar desse. É correr. Porque é muito importante a gente ter isso na mente. Quando a gente fala em congregar, o domingo é o dia do Senhor. Por que é o dia do Senhor? É o dia que eu tenho que tomar ceia, eu tenho que relembrar o que Jesus fez por mim lá na cruz. Ele morreu e o principal, ele ressuscitou. Então, todo primeiro de semana a igreja reúne para a gente fazer essa festa. Em memória de quem? De Cristo. Então, é importante a gente ter isso na mente. Tudo bem, mas se eu for... Eu estou falando assim que tem lugar que o pastor que comanda. É terça, é quarta, hoje é o dia da ceia, é o dia do Espírito Santo do fogo. Ou então é só um domingo no mês, né, irmão? Só uma vez no mês, né? Também, isso. Uma vez no mês, ela falou. Ah, sim. Tem lugar que é uma vez por mês. Eu conheço igreja que faz 2 por ano. Tá certo? Não, não tá. Se não faz, eu não posso estar ali. Então, eu vou ficar na minha casa com a minha esposa, com meus filhos, vou tomar ceia com eles. Todo domingo. Então, é muito importante a gente analisar o que nós estamos estudando, né? Esse ponto na Bíblia, a importância do que é a ceia. A ceia não é determinada por homens. Uma igreja que faz a ceia determinada por homens, essa igreja não é de Deus. Então, a igreja de Deus é aquela que ela é determinada por Jesus Cristo. Ele é o cabeça, nós somos membros, nós devemos obedecer ao cabeça. Isso, amém. Irmão João, é interessante o que o senhor falou aí, ó, porque como o Caco deixou bem claro aí, que Cristo é o cabeça e o resto é membro. A canela não pode querer se julgar porque é mais importante do que o pé ou a mão. Então, nesse sentido aí, somos todos iguais. Se Deus deu dons para um fazer alguma coisa, ele não fica querendo mandar
dentro do ensinamento apostólico. Então, meu amigo, a licença que a Bíblia aqui diz outra coisa e eu vou cair fora daqui, porque aqui vocês não pregam evangelho. Então, é muito interessante o que o senhor falou aí. Sim. Tem isso na mente. Muito bem colocado, é isso mesmo. E um ponto que devemos sempre colocar diante de Deus, né, é o caráter. Qual é o caráter de Cristo? Será que realmente eu estou condizendo com aquilo que Cristo está me ensinando? Porque hoje nós temos mais de 20 mil denominações, todos dizem a seguir a Cristo, fazer a vontade de Deus. Sei que quem vai julgar é Deus no último dia, né? Não sou eu que vou julgar, mas o que está na palavra, o que me ensina, será que está condizendo com o meu caráter? Será que o caráter está sendo o de Cristo? Porque o que eu vejo é que as pessoas querem poder para vencer o diabo, querem poder para vencer aquilo, mas o que nós vamos ver aí, que realmente o que Jesus fez, né, demonstrou o quê? O poder de Deus através do caráter de Jesus. Jesus venceu o diabo através do caráter, obedecendo aquilo que realmente o Pai determinou a ele. Então, se nós queremos vencer o diabo, tem que ser com o caráter de Cristo. Não é pelo poder que eu quero de Deus. Porque o que a maioria das denominações estão pregando é poder de cura, poder de revelação, poder daquilo, certo? Cada um, né, vai ser julgado por aquilo que fala, por aquilo que está seguindo. Mas se eu estou condizendo com o caráter de Cristo e aquilo que a palavra está me ensinando, então para que eu quero mais? Né? Porque se eu vejo assim, Deus poderia ter o poder dali de destruir o diabo em poucos segundos, mas não fez isso porque realmente ele não queria ser um ditador, ele queria ser um Deus de amor para que os anjos vissem ele e os seres humanos também imitassem a imagem e a semelhança dele. Então eu vejo que nós podemos vencer o diabo com o caráter de Cristo, fazendo a vontade dele, seguindo o que está na palavra e realmente sendo, né, um verdadeiro cristão e um discípulo diante de Deus, como Cristo foi. Amém. Isso mesmo, Amém. Muito bem. Mais alguém? Ok. Deixa eu só fazer uma frasezinha final aqui, ó. Estar, então, presente ao culto congregacional é um privilégio que somente os que são filhos de Deus podem fazer. Estar na presença de Deus, estar junto e ser filho dele. Então, é um privilégio você estar congregando como família. Congregando como família. Então, lembremos que é esse mesmo sangue que continua nos purificando dia após dia. Eu não posso deixar de dar o valor necessário que Deus espera que eu dê com relação ao sacrifício de Cristo. Então, eu não posso tratar de forma deliberada a questão do dia de adoração. Eu não posso tratar de qualquer jeito a questão da morte de Cristo. Eu preciso estar valorizando, porque é Ele quem nos valorizou, Ele quem nos chamou, é Ele quem deu a vida. Então, Ele fez isso primeiro por nós. Ele nos amou primeiro, né? E nós, então, fazemos como foi comentado aí. Nós seguimos o exemplo, nós imitamos Cristo, nós imitamos Deus. Filho de peixe, peixinho é. Filho de amor, amorzinho é. E a função do cristão, ou melhor, a função, o princípio do cristão é amar. Amar como Cristo nos amou. Amém? Amém. Amém. Ok. Irmãos, muito obrigado pela presença de vocês, pelos comentários. Tá? Então, a gente viu mais aí um passo das aulas. E aí, semana que vem, tem a última. E aí, deixa eu pegar aqui. A última aula nós vamos ver sobre quem são os verdadeiros adoradores de Deus. Aí vão ser vários pontos que a gente vai tratar com relação a todas as aulas que a gente teve falando sobre a adoração. E aí a gente vai descobrir quem são os verdadeiros adoradores, né, de Deus. Ok? Professor Carlos, só me lembra o dia do aniversário lá, de novo? Em julho
dia 23 e dia 24. Tá, julho. É. É que eu estava teimando aqui com meu marido, mas meu marido falou, é julho. Não, ele é julho. Não, você estava achando que era junho agora? Não. É? É, o mês que vem, julho. Tá bom. Tá? 50 anos de congregação aqui em Araçatuba. Amém, glória a Deus. Amém. Ok, irmãos, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos fazer uma oração para a gente poder encerrar. Wellington, você pode fazer para nós, Wellington? Posso sim. Ok. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, soberano é o Senhor, digno de toda honra e toda glória, Pai. Nós glorificamos o Teu nome porque o Senhor tem nos dado, Pai, essa chance de conhecer da Tua palavra e buscar esse conhecimento e não só ser ouvinte, mas praticante da Tua palavra, Pai. Nos ensina a entender o amor e a profundidade que o Senhor tem por nós, ó Pai, que o Senhor nos alcançou através do Teu Filho amado, morrendo na cruz pelos nossos pecados e nos dando a chance, ó Pai, de realmente conhecer esse amor que o Senhor tem para conosco. Nos ensina através da Tua palavra a, assim, realmente fazer aquilo que agrada ao Senhor e colocando em prática, alcançando mais pessoas que não conhecem da Tua verdade, ó Pai. Porque sabemos, ó Deus, que não somos o caminho, mas somos a placa que indica o caminho. Então, que essa placa, Pai, possa ser visível para que as pessoas vejam realmente o Senhor em nós. Nos ensina a amar o Senhor de todo o coração, de todo o entendimento. Nos ensina a fazer a Tua vontade, ó Pai. Eu peço por cada um aqui que possa entender, que possa ouvir, que possa ser praticante da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, pela a aula que nós tivemos, que nos edifica, que nos transforma a cada dia a ser realmente seguidores do Senhor e fazendo a Tua vontade e fazendo aquilo que realmente o Senhor tem colocado para nós, ó Pai. Eu peço não somente por nós que estamos aqui, mas por aqueles que foram convidados, que de alguma maneira, Pai, tiveram algum empecilho de estar aqui, estar conosco. Esteja com eles também, esteja com eles, Pai, dando entendimento, ajudando eles a entender que realmente o Senhor é a verdade, o Senhor é o caminho, e não tem outra maneira se não buscarmos através da Tua palavra fazer a Tua vontade. Eu te agradeço, ó Deus, por mais essa aula, que o Senhor possa, Pai, realmente abençoar a próxima e que mais pessoas possam estar, Pai, para aprender e ouvir da Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus, é que eu oro e agradeço. Amém. 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 Obrigado, Wellington. Pessoal, Amém. muito obrigado a presença mais uma vez de vocês, pelos comentários, muito bom. Né? O Cícero colocou aqui, ó, boa noite, Carlos, irmãos, estou ouvindo. Ele caiu, né? A conexão dele, ele está em viagem. Né? Que Deus esteja cuidando dele. Então. Deus esteja cuidando, né, da viagem, que corra tudo bem. Irmãos, boa noite. Deus abençoe a cada um de vocês. Ludinha, bom te ver. Célia, um abraço. Elô, um abraço. Boa noite. Maria do Carmo, Mary, boa noite. Ivan, boa noite. Boa noite. Camila. Bom descanso a todos. Amém. Bom te ver, Lourdinha. Tem novidades, depois eu te lá, conto no privado. Depois me conta, então. Conto sim. Obrigada, Ivan Caco, estava com saudades, viu? Então, nós estávamos também. Tá? Nila, mais uma vez, obrigado, presença. Mariana também. Obrigado, Maria do Carmo. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Gente, boa noite. Boa noite, com Deus. Boa noite. Tchau, tchau, pai. Até mais. Tchau, tchau. Desligando aqui também.